Abra sua Bíblia comigo, irmãos, é um texto conhecido de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Graças a Deus. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Assim nos diz a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Até aqui. Glória a Deus. Você pode curvar sua cabeça mais uma vez? Senhor Jesus, como nós iniciamos esse culto falando ao Senhor, essa continua sendo a nossa mesma oração. Fale aos nossos corações. Nós precisamos ser reavivados pelo Senhor nessa noite, Pai. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor nessa noite. E nós sabemos que não existe nada além do que a sua palavra que possa nos fortalecer. Muitas são as fontes físicas que nós encontramos, ó Deus, aqui neste mundo, que fortalece o nosso corpo, os nossos alimentos. Mas o principal alimento que a gente precisa nesse momento, ó Deus, é ouvir a sua voz. E eu sei, ó Deus, que conforme cada necessidade que aqui está representada essa noite, e o Teu Espírito Santo conhece cada uma delas, que o Senhor possa falar nesse coração na medida e proporção que essa pessoa precisa ouvir a sua voz. Que em nenhum instante, ó Pai, seja eu falando aqui, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, assim como se apoderava, ó Deus, do rei Davi, ele se apodere de mim nesse momento, para que a Tua igreja seja edificada e construída, meu Deus, na Sua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de ler o texto eu disse que é um texto conhecido, inclusive quando nós cantamos tanto hino aqui que diz aquele todavia me alegrarei, né? Ainda que a figueira não floresça. E talvez se existem dias que nós precisamos ler esse texto aqui, e mais do que ler, entender e colocar em prática, porque não tem como eu colocar em prática alguma coisa que eu não entendo. Não adianta eu estudar alguma disciplina. Por exemplo, eu posso perguntar para você: você estudou no seu ensino médio a matéria de física, mas você não colocou em prática. Então um conhecimento, ele só tem força quando ele é colocado em prática. Está dando um microfone aqui. Então, irmãos, mais do que ler esse texto, meditar nessa palavra, é necessário entender ela realmente, o contexto aqui que Abacuque está escrevendo isso, e como isso aplica na nossa vida nesses dias difíceis que nós temos passado. Não é de se esconder, os irmãos são muito sabedores disso aqui. Nós tivemos recentemente aqui na nossa igreja um grande número, né, de irmãos que não podem estar aqui devido à contaminação aí do vírus que está espalhado. E nesses dias que nós temos passado, nós, mais do que simplesmente analisar toda a situação, nós precisamos entender que o nosso Deus, mesmo no momento em que nós somos privados de algumas coisas, seja uma saúde física, seja até mesmo de ouvir a voz de Deus, seja de uma bênção que nós estamos buscando, o nosso Deus, Ele permanece cuidando de nós, irmãos. O motivo que faz eu afirmar isso está nesse texto que eu acabei de ler e na palavra do Senhor. Na verdade, desde quando nós pegamos o texto sagrado, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, em nenhum lugar na palavra do Senhor está escrito que nós seríamos privados de aflições, que momentos difíceis não nos alcançariam. Muito pelo contrário, a Bíblia é muito enfática em dizer que enquanto aqui estivéssemos, que enquanto passarmos esse mundo, nós seríamos privados de algumas coisas, nós sofreríamos aflições, problemas dos mais variados portes, eu e você passamos aqui nessa vida. Mas
Quando a palavra de Deus nos faz isso aqui, nos fala essa afirmação, não é no sentido de nos desanimar. Mas já que eu vou passar por problema mesmo, então é melhor me render ao problema e me curvar perante ele, porque perante esse problema, ante a esse problema, quem sou eu? Quais são as minhas capacidades para superar esse problema? Então deixa eu me render logo. Muito pelo contrário, quando a palavra do Senhor nos diz que nós passaremos por problemas, é para nos dar a convicção de que mesmo em meio aos problemas, nós podemos encontrar força, alegria, sabedoria e graça em Deus. Você entende isso que eu estou falando aqui essa noite, irmão? Então perceba comigo, o intuito da palavra de Deus nos dizer que nós passamos por problemas na vida, é de fazer nós andarmos acima dos problemas. Não é que os problemas vão estar isentos a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós vamos estar imunes a isso, não existe isso. Mas nós podemos andar acima dos problemas. E nesse texto aqui que nós lemos, do profeta Abacuque, existem 3 verdades, ou 3 chaves, que eu queria que você guardasse no seu coração essa noite, em nome de Jesus, para que você possa superar esse problema que você está vivendo hoje. Porque eu tenho certeza, irmão, que por mais que a nossa vida em determinados assuntos estejam resolvida em alguns assuntos, existem algumas situações que muitas vezes nos tiram a paz, alguma preocupação, às vezes algo mínimo que seja, mas que nos tira a paz. Por mais que a minha vida esteja tranquila, plena, perfeita, não estou com nenhum problema visivelmente grande, existe alguma coisa que muitas vezes me coloca preocupação no coração. E o que nós precisamos entender é que o nosso Deus, Ele permanece na maneira que Ele é, desde o início, mesmo quando as coisas nos faltam, mesmo quando as coisas não saem como nós planejamos que queria que a gente saísse, né? Ele permanece da mesma forma. Essas 3 chaves, irmãos, ela pode nos fazer caminhar de uma forma triunfante aqui nessa vida. Abacuque nos fala isso aqui para que a gente possa entender que triunfo não é a ausência de problemas, irmão. Escute isso aqui em nome de Jesus. Uma pessoa que é triunfante em Cristo Jesus, irmãos, não é uma pessoa que nunca passa por problema. Muito pelo contrário, o que Abacuque está nos dizendo aqui é que uma pessoa que é triunfante é que ela aprendeu em Cristo superar os problemas que a vida muitas vezes nos traz. Às vezes por escolhas pessoais, às vezes por setas malignas, porque o inimigo não brinca de ser quem ele é, apesar de, olha para mim aqui, você que não está olhando, apesar de muitas pessoas brincarem com Cristo, brincarem com o Evangelho, o inimigo não brinca. Então ele vai fazer de tudo para que esses problemas roubem a nossa perspectiva de olhar para Deus e tire a nossa fé. Mas quando a gente entende essas chaves aqui, nós caminhamos sobre os problemas. E é isso que eu quero falar aqui nesses minutos com você. Andar sobre os problemas, até como um ato de fé para estimular o seu coração essa noite. Levante uma das suas mãos e diga assim: o meu Deus, fale aí, irmãos, Ele me faz andar acima dos problemas. Você vai sair com essa palavra gravada no seu coração essa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Então não existe vida sem problemas. Isso é uma utopia, fantasia, conto de fadas, Nárnia, né? Tem gente que vive em Nárnia, né, Rafael? E não existe uma vida sem problemas. Isso aqui não está na palavra do Senhor. Mas escute, Jesus em um momento, João capítulo 16, versículo 33, você também sabe de cor esse versículo. Jesus disse para os discípulos que no mundo nós teríamos aflições. Só que quando Jesus disse isso, eu repito, Ele não disse com o intuito de nos desanimar, então já que a gente vai ter aflição mesmo, vamos nos render. Então, em primeiro lugar, irmãos, as adversidades, elas fazem parte da nossa vida. Jesus garantiu que nós teríamos aflições, garantiu. Problemas distintos que eu e você passamos. Só que o que você precisa entender é que o mesmo João que narrou esse evangelho, escreveu o capítulo 16, versículo 33, ele também escreveu cartas depois. Escreveu 3 cartas, e em uma das suas cartas, nós temos ali 5 capítulos, a maior carta que João escreve. E no capítulo de número 5, versículo de número 4, olha só o que o apóstolo João vai nos dizer. Você conhece esse texto também. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então qual é a vitória que vence o mundo, irmãos? É a fé.
A fé é a certeza que o meu Deus permanece cuidando da minha vida. Então, assim como Jesus venceu, João está falando aqui, eu e você também podemos vencer, irmãos. Eu me lembro que no último dia do último ensino que eu trouxe no mês passado, sobre alívio, eu falava da última noite de Jesus, a aflição tão grande que Jesus viveu, a angústia tão grande que Jesus viveu, mas Ele venceu. E porque Ele venceu, irmãos, nós acabamos de cantar, inclusive agora no hino, o Cordeiro venceu, nós cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Então se Ele venceu, irmão, você pode vencer sobre esse problema que você está vivendo hoje. Irmãos, isso aqui não é a frase de efeito que eu quero falar para o seu coração, não. É uma verdade que a palavra do Senhor nos traz. Eu e você podemos triunfar, andar sobre os problemas que estão nos afligindo hoje. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você e responda para você mesmo. Qual que é o problema que está afligindo a sua vida hoje? Que tirando o seu sono muitas vezes, trazendo uma preocupação além do normal que você está vivendo. Eu acho interessante, irmãos, que a palavra do Senhor nos ensina princípios para que nós possamos viver vida abençoada aqui nessa terra e possamos colher da parte de Deus aquilo que vem de Deus. Por exemplo, se você quer ter um casamento abençoado, ame o seu esposo, não queira ter razão, enfim, nós temos alguns exemplos disso. Se você quer ser abençoado na sua vida financeira, honre ao Senhor. Marcão leu aqui, né? Honre ao Senhor com as suas primícias, com o seu dízimo, com a sua oferta. Mas interessante que mesmo, escute aqui, principalmente você que é dizimista, assim como pela glória e graça de Deus, eu e você somos, você que é dizimista, mesmo nós sendo dizimista, nós não estamos imunes de passar também por privações financeiras, irmãos. Às vezes chega no nosso lar algo que a gente não estava contando e a gente fica privado de algum recurso financeiro. E de repente a gente pergunta: Deus, mas eu sou dizimista. Sua palavra diz que se a gente for dizimista, o Senhor repreenderia o devorador. Mas isso chega para todos. E quando Jesus nos fala sobre termos aflições, ele em um outro texto, falando isso para os discípulos também, ele vai dizer assim: meus filhos, não ajuntem tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu, porque lá o ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer. Ou seja, se vocês colocarem o coração no tesouro de vocês aqui nessa terra, vocês serão pessoas frustradas. Mas se o vosso coração estiver naquilo que é eterno, ou seja, quando ele diz naquilo que é eterno, juntar tesouro no céu, ele está falando sobre colocar o nosso coração, a nossa expectativa nele. Porque o que é eterno, irmãos? Olha para mim em nome de Jesus. Não existe nada, nem ninguém, ou qualquer outra coisa que seja eterno, a não ser Deus. Eternidade fala sobre aquilo que não tem princípio de dias, nem fim de dias. No máximo não. Eu e você somos seres infinitos. E por que infinitos? Nós fomos criados um dia por Deus. Mas tudo aquilo que é gerado tem um fim. Tem um fim. E nós passamos aqui desta vida, depois que deixamos esse corpo, essa matéria, nós passamos a ser seres infinitos. E aí gozamos da eternidade com Deus. Mas quando Deus fala sobre ajuntar tesouros no céu, sobre eternidade, Ele está falando sobre buscar a presença dEle, sobre colocar a expectativa nele. Eu acho interessante essa questão de tesouro, irmãos. Sabe por quê? Porque a estabilidade não está naquilo que nós possuímos. Por que é que você vê tantas pessoas que possuíam um império tão grande e de repente, por má escolha ou por, enfim, por circunstâncias da vida, esse império de dinheiro que a pessoa tinha ruiu? Com certeza você já viu a história de algum grande rico aí que ficou pobre da noite para o dia. O que ele fez com a sua própria vida? Ele tirou a sua vida. Porque a única expectativa que ele tinha, a única esperança que ele tinha estava no dinheiro dele. Aí o que Jesus está falando aqui é justamente isso: meus filhos, se você tiver que colocar a expectativa naquilo que você tem, você vai ser uma pessoa frustrada. Isso vale não só para posses materiais, irmãos, como para tudo que Deus nos permite viver aqui nessa vida, em relacionamentos também. Se você coloca a expectativa demais no seu relacionamento, se um dia vier a falhar, você vai ser uma pessoa frustrada. Você vai ser uma pessoa que vai andar com depressão. Porque eu colocava tanta esperança no meu relacionamento, tanta confiança e frustrei. E Jesus vai profundamente aqui dizer isso: não coloque o vosso coração no seu tesouro aqui nessa terra, mas antes que o teu tesouro esteja na eternidade. Timóteo, quando está recebendo a primeira carta do apóstolo Paulo,
no capítulo 6, quero ler esse versículo, capítulo 6, versículo número 17 e 18, ele vai dizer assim, exorta, só o versículo 17, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Veja o que Paulo diz, irmãos. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Tem algumas versões que vai dizer assim, para a nossa alegria, para o nosso bem-suceder. Ou seja, Paulo está falando aqui para Timóteo, inclusive para você, mas para todos quanto você pregar um dia que você é pastor, fala para os ricos, nunca coloque a sua esperança naquilo que você tem, mas coloque em seu Deus. E por quê, irmãos? Porque a riqueza é algo muito incerto, é algo muito instável. Jesus, em uma das suas muitas parábolas que ele contou, ele vai dizer a figura de dois construtores. Quantos lembram daqueles construtores que construíram sua casa? Você lembra dessa parábola, irmão? E aí Jesus vai dizer o seguinte, aquele que construiu sobre a rocha permaneceu. Mas a figura que Jesus usa naquela parábola ali, é que a tempestade veio contra as duas casas. Ou seja, a tempestade, irmãos, ela vem tanto contra o justo, quanto contra o injusto. Ninguém está isento da tempestade. O que diferenciou aquele que construiu sobre a rocha é que quando veio a tempestade ele estava seguro. Então, o que faz eu e você sairmos à frente daqueles que não estão construindo a sua casa sobre Cristo, a sua vida sobre Cristo, é termos um relacionamento com Deus, é termos uma profundidade com Deus. Então a grande questão aqui para mim e para você essa noite é se nós estamos construindo a nossa casa sobre Cristo. Será que eu e você estamos preparados? É por isso que muitas pessoas ficam frustradas quando vem as dificuldades, quando vem o problema, quando vem a doença, quando vem a frustração. Por que eu estou passando isso? Porque a casa começa a se abalar, a vida começa a se abalar. Não estava preparado para receber isso. Agora, quem está firmado em Cristo Jesus, irmão, não existe tempestade tão grande que possa roubar a fé dessa pessoa. Não existe tempestade que seja tão grande que possa roubar a nossa confiança em Deus. Eu estou firme em Jesus. Aqueles que nunca estão se preparando, esses sim ficam frustrados. Mas eu e você estamos em Cristo, irmãos. E parte desse preparo aqui, de construir a nossa casa sobre Cristo, ele começa no seguinte ponto. Quando, olha para mim em nome de Jesus, quando nós começamos a entender aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Se alegrar no Senhor, irmãos, é o que Abacuque disse aqui. Ainda que eu não tenha nenhum recurso, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. E é isso que Paulo vai falar. E depois, versículos à frente, lá no versículo 12, versículo 13, ele vai dizer, eu aprendi a viver contente, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se alegrar no Senhor, irmãos, é entender que quando nós passamos por dificuldades, Ele é a força da nossa fraqueza. Se alegrar no Senhor é entender que quando os recursos da minha vida acabam, eu entendo que Ele é a provisão, o Jeová Jireh nunca falha na minha vida. Se alegrar no Senhor é entender que quando a doença bate na porta da minha casa, Ele é o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, Ele cura toda a dor, aleluia. Se alegrar no Senhor é ter essa esperança mais viva do que antes no meu coração. E isso aí, irmãos, é construir a minha casa sobre a rocha. Alegrar no Senhor. E talvez Paulo tenha dito isso aqui porque ele era conhecedor da palavra de Deus. E Neemias, quando ele estava ali com Esdras, lendo o texto da lei para o povo de Israel ficou desesperado, porque a lei era muito dura. E aí o povo começa a chorar. Aí Neemias fala assim, povo, não chore. Na verdade, isso aqui é para que vocês sejam abençoados. Aí Neemias 8, versículo 10, Neemias vai dizer no versículo final, na parte final do versículo 10, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Se alegrar no Senhor, irmãos, é entender que eu sou fortalecido quando eu estou fraco. Paulo mesmo vai dizer sobre isso, né? Eu orei por 3 vezes pedindo a Deus que tirasse esse incômodo da minha vida. Eu pedi para que Deus tirasse essa depressão. Eu pedi para que Deus tirasse essa ansiedade. Eu pedi para que Deus tirasse essa doença que eu estou passando. Eu pedi para que Deus mudasse a minha situação financeira que eu estou vivendo. Mas não aconteceu. Mas foi naquela oração que eu consegui ouvir a voz de Deus dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Somente se alegre em mim para que você seja fortalecido. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Segundo lugar, aí você pode perguntar: pastor, mas como é que eu consigo me alegrar passando o que eu estou passando, vivendo o que eu estou vivendo? Como é que alguém pode se alegrar vivendo uma dificuldade tão grande quanto a que eu estou vivendo? Começa, irmãos, quando nós reconhecemos que o que temos em Deus independe das circunstâncias da vida. E o que nós temos em Deus é muito maior do que aquilo que nós não temos nessa vida. Vou repetir: o que nós temos em Deus é muito maior do que aquilo que não temos nessa vida. Você tem a eternidade, irmãos, aleluia. E Salomão faz questão em dizer em um dos seus provérbios que quando Deus formou o homem, Ele plantou dentro de você algo chamado eternidade. É por isso que isso deve ser suficiente para me alegrar no Senhor. Aprender a viver contente. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Olha só o que Jeremias vai nos dizer. Acompanhe comigo esse texto da palavra de Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 16, parte inicial do versículo. Ele diz o seguinte: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Somente até aqui. Veja o que Jeremias diz: a tua palavra foi gozo e alegria para o meu coração. Como é que a gente come a palavra de Deus, irmãos? É lógico que talvez alguém não entenda isso, né? Você não vai pegar a Bíblia e comer a Bíblia. Não é isso. A palavra do Senhor, ela tem o poder de produzir em você o que nenhuma voz, o que nada pode produzir, irmão. Sabe por quê? Essa palavra aqui é a boca do Senhor falando ao seu coração. Então quando você começa a ler essa palavra, o Espírito Santo começa a agitar-se dentro de você. Aí é o que Jeremias falou aqui: a gente passa a ter gozo e alegria pela palavra de Deus. O que não dá para entender, irmãos, olha aqui, em nome de Jesus, irmão, o que não dá para entender é um crente que não lê a Bíblia. O que não dá para entender é um crente que consegue passar mais de meses sem ler um versículo da palavra de Deus. Irmão, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para abrir os seus olhos e que você possa acordar essa noite. Ah, pastor, mas eu já li a Bíblia toda uma vez. Não, o salmista Davi não vai dizer: eu li a palavra uma vez. Não, eu escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra o Senhor. Esconder é meditar nessa palavra dia e noite. E quando você começa a fazer isso, irmãos, você começa a achar fonte de alegria aonde não existe. Você começa a ser fortalecido porque é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é o alimento mais eficaz da nossa vida. Irmãos, entenda aqui algo comigo. Quando Abacuque cita os exemplos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto ali na vinha, ainda que não tenha gado ali no curral, não tenha ovelha no aprisco, na época de Abacuque, 100% da economia girava em torno da agropecuária e da agricultura. Então o que Abacuque está dizendo é assim: por mais que eu não tenha nenhum recurso, olha para mim aqui, irmão, você consegue observar isso? Tem algumas pessoas, irmãos, que por muito menos abandonam a presença do Senhor. Por muito menos. Não precisa nem estar na pindaíba igual Jó foi, ficar na cinza, perder tudo. Não precisa nem chegar naquele extremo. Às vezes por alguma coisa que deu errado, a pessoa emburra com Deus, irmãos. Eu não consigo entender isso, irmão Daniel. Porque Deus não ouviu minha oração.
Porque Deus levou aquela pessoa que eu estava orando para que ele não levasse. Que Deus é esse que leva e não escuta a oração da gente, não cura. E a gente emburra com Deus. Aí Abacuque vai usar uma referência aqui muito profunda. Ainda que eu não tenha nada na minha vida, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor, porque eu entendo que o que eu preciso não está nos meus recursos que eu tenho nessa vida, mas está na pessoa do meu Deus. Aleluia, irmão, glória a Jesus, glória a Deus. Sabe por que eu e você podemos nos alegrar, irmãos, em meio à crise? Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele nos fortalece e nos coloca acima dos problemas. E talvez, como eu já disse aqui no início, essa questão de nos fortalecer, de nos colocar acima dos problemas que Deus faz comigo e com você, isso vem a partir desse ponto que nós estamos falando, de se alegrar no Senhor. Só que, escute isso que eu vou dizer agora. Essa alegria que Deus deseja nos proporcionar, irmãos, não é somente para colocar um sorriso no nosso rosto. Porque às vezes, escute isso que eu vou dizer, tem tantas pessoas que andam sorrindo, mas só Deus conhece a situação que a pessoa está vivendo. Só Deus conhece quando essa pessoa vai falar com Deus e às vezes não tem nem palavras, só lágrimas saem dos olhos. E a pessoa anda sorrindo, né? E a gente olha para a vida daquela pessoa e fala: essa pessoa aí não tem problema nenhum, não. É porque ela entendeu que a alegria do Senhor fortalece ela cada dia. Deus faz isso, mas o intuito principal, talvez, de Deus alegrar o nosso coração, isso aqui é forte, eu quero que você grave isso essa noite, é para que a gente conquiste talvez aquilo que tenha se perdido ao longo do caminho. Irmãos, quem nunca perdeu alguma coisa, talvez não precise nem perguntar isso. Todos nós perdemos alguma coisa na vida. Alguém que amamos, alguma coisa que a gente conquistou se perdeu. Todos já perdeu alguma coisa na vida, todo mundo. Mas o interessante é que Deus, Ele tem o prazer em nos fortalecer, nos alegrar, para gerar em nós força, a fim de que nós conquistemos, Fabrício, aquilo que foi perdido ao longo do caminho. Eu me lembro da passagem ali de 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi com os seus homens estavam em um local e eles demoraram para voltar a Ziclag. E quando eles chegam lá em Ziclag, Rafael, eles encontram a cidade toda incendiada, e as mulheres e os seus filhos, todos, desde os mais novos até os mais velhos, todos, a palavra de Deus vai nos dizer que foram levados como cativos, escravos. Inclusive as duas mulheres de Davi que estavam lá foi levada também como escravas. Aí quando eles chegam lá, a palavra de Deus vai nos dizer, que salvo o meu engano, 1 Samuel 30, verso 4, que eles choravam tanto, irmãos. Escute isso, para você que está chorando por causa de algum problema na sua vida hoje. Eles choravam tanto que eles perderam a força. Vou até ler esse texto aqui, isso é muito forte. Eles perderam a força de tanto que eles estavam chorando. 1 Samuel, capítulo 30, acho que é o verso 4 mesmo. Isso. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Até não terem mais forças para chorar. Os amalequitas é que tinham feito toda essa destruição. E aí Davi, nessa situação de prensa ali, inclusive os homens dele começam até a querer se voltar contra Davi. A palavra de Deus vai dizer assim: e Davi se angustiou. Por quê? Porque os homens de Davi ali, que já fazia parte do seu exército, queria apedrejar Davi. Pô, Davi, você foi negligente, era para a gente ter voltado antes. Se a gente tivesse voltado antes aqui para Ziclag, para a cidade, não tinha acontecido isso. A gente tinha defendido a nossa casa, a gente tinha defendido a nossa cidade. Mas por causa da negligência ali de Davi, ele colocou a sua própria vida em risco. Mas preste atenção comigo, irmãos, preste atenção comigo. No verso 6, olha só o que vai dizer: Davi se angustiava porque o povo queria apedrejá-lo, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. O que Davi fez? Se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Aí lá no versículo 18, olha só o que ele vai nos dizer: assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, e também salvou as suas duas mulheres. Depois que Davi se fortalece no Senhor, ele vai atrás daquilo que tinha ficado pelo caminho. Irmãos, mas a decisão de fortalecer no Senhor
foi de Davi. Não foi os homens de Davi que falou para Davi, muito pelo contrário. Olha aqui, as pessoas que estavam ao lado de Davi, que eram consideradas companheiras de Davi, que deveriam falar para Davi: Davi, não desanima não, vamos lá conquistar aquilo que eles pegaram. Muito pelo contrário, queria era matar ele. Você já viu isso, irmãos? Às vezes a gente está precisando de ouvir uma palavra de ânimo, e vem gente colocando mais desânimo. É assim mesmo, vamos parar, deixar para lá, larga este mão. Ou às vezes até entule os nossos sonhos, quer até matar a gente, como com Davi. Lógico que não no sentido literal da palavra matar, tá, irmãos? Matar os nossos sonhos, no sentido figurado aqui, estou usando. Mas aí Davi se fortalece no Senhor e vai buscar aquilo que tinha se perdido. Mas foi ele que decidiu se fortalecer no Senhor. O que você precisa entender essa noite, irmãos, é que essa decisão é uma decisão individual. Ninguém pode se alegrar por você no Senhor. Ninguém pode fortalecer você a não ser o Senhor. Ninguém pode socorrer você a não ser o Senhor. No máximo, o que você pode buscar em alguém é uma ajuda remediativa. Logo você precisa ser ajudado de novo. É igual pessoas que dependem, por exemplo, de uma cesta básica. Todo mês elas dependem. E se ficar somente nessa dependência de outras pessoas, nunca vai viver aquilo que Deus pode proporcionar. Porque o que Deus pode proporcionar para mim e para você, irmãos, está muito além da nossa compreensão. É isso que o Espírito Santo quer que você entenda aqui essa noite. Fortalecer-se no Senhor. Talvez, irmãos, os amalequitas entendam o inimigo da sua alma, que, como vai dizer Pedro em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, o leão que está rugindo buscando devorar você, já levou o seu riso, o motivo da sua alegria, há muito tempo. Talvez esses amalequitas aqui, na mesma figura de Davi, instalou uma crise dentro dos seus negócios há algum tempo, e você tem andando assim com muito custo, né? Capengando, né? Que a gente fala isso, né? Na expressão. Porque a crise instalou. Talvez já há algum tempo também dentro do seu lar, lá dentro do seu casamento, você já não tem comunhão profunda com a sua esposa ou com o seu esposo, porque a crise conjugal foi instalada dentro do seu casamento pelos amalequitas, pelo inimigo da sua alma. Mas entenda algo que Deus trouxe você aqui para dizer no seu coração essa noite. O Senhor Deus te fortalece aqui nesse momento, irmão. Eu preciso dessa força, Pai, aleluia, Jesus. Oh, Jesus, eu preciso dessa força. Porque, irmãos, nos dias maus que nós vivemos, existem momentos em que nós nos sentimos no chão. E é como eu disse no começo, não precisa estar dando tudo errado. Às vezes uma coisa pequena, porque a gente é fraco, coloca a gente lá embaixo. Às vezes uma palavra, uma crítica que a gente ouve, a gente dá tanta moral para a crítica, né? A gente dá tanto ouvido para a crítica. Às vezes uma crítica besta, já não dou conta, não consigo. Mas a gente precisa tomar essa atitude que Davi teve para as nossas vidas pessoais. Eu vou me fortalecer no Senhor. Eu vou me fortalecer no Senhor. Os amalequitas só chegaram ali em Ziclag porque Davi e os homens dele também foram negligentes. Mas escute isso, irmãos. Inclusive talvez os amalequitas tenham roubado a sua intimidade com o seu Deus pela sua negligência. Como eu disse, você já não lê a Bíblia mais, você já não gasta mais tempo com Deus na oração. Tem gente, olha aqui para mim, tem gente que só confia na oração do outro. Às vezes, esses dias para trás até conversava com uma pessoa assim, e falava para ela: meu irmão, eu estou orando pela sua vida, estou intercedendo. E, engraçado, que ela ainda chegou em mim e falou assim: pastor, mas não basta só o senhor orar não? Falei: não, irmão, você precisa orar, você precisa fazer a sua parte. Você não pode ser negligente. Você não pode dar espaço para os amalequitas chegar e incendiar a sua casa, levar aquilo que está dentro do seu lar, levar a sua paz, levar a sua alegria, levar a sua vida financeira embora. Não. Você precisa desenvolver intimidade com Deus. Se talvez a sua intimidade com Deus está fraca hoje, irmãos, em nome de Jesus, esse mesmo Espírito de Deus está aqui para fortalecer o relacionamento dele com você essa noite. Receba essa palavra da parte de Deus. Você vai sair amanhã em nome de Jesus, na segunda-feira, com um novo ânimo para buscar a Deus. Você vai buscar mais ao Senhor em oração. Você vai jejuar mais. Você vai ler mais a palavra de Deus, aleluia.
Você não vai ser negligente. Louvado seja o nome do Senhor. Gastar tempo com Deus. Deus te fortalece aqui para que você busque aquilo que foi perdido. Então, alegrar-se no Senhor tem o pressuposto principal, talvez, de nos fortalecer para buscar aquilo que se perdeu. Perdeu alguma coisa? Deus está te fortalecendo. E por fim, para nós terminarmos, você precisa, irmãos, andar acima dos problemas. Esse é o último ponto aqui. Olha só o que Abacuque vai nos dizer no verso 19, o último versículo que nós lemos aqui de Abacuque. Glória a Deus. Projeta aí para nós, irmão. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. O que Abacuque diz no início do versículo, irmãos? Ali está em outra versão, né? Mas na minha versão diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. É a minha fortaleza. Ou seja, Deus, ele não só me protege de ser devastado, de ser destruído, e aí ele vai complementar pelas circunstâncias adversas, mas ele também faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Existem dois detalhes aqui sobre a questão da corça. Dois detalhes que eu queria que você guardasse. Primeiro, irmãos, a corça é um dos animais que se move muito rápido. Ela é muito rápida. Inclusive, os seus predadores naturais têm uma dificuldade, alguns inclusive até desistem de correr atrás da corça, porque elas correm muito rápido, elas são ligeiras, elas correm rápido. E aí quando Abacuque usa essa figura, ele está falando assim: Deus faz com que eu tenha todos os artifícios, ou todas as ferramentas necessárias, para que o inimigo não me devaste, para que o inimigo não roube a minha força, para que o inimigo não venha contra a minha vida. Ele me faz correr como a corça. Por quê? A corça tem predadores naturais, acabei de falar. Assim como eu e você também temos um predador natural, Satanás. Mas irmãos, em nome de Jesus, se está faltando para você ligeireza, assim como a corça no sentido espiritual, Deus está aqui para fortalecer os seus pés, assim como a corça tem os pés fortalecidos, em nome de Jesus. Receba essa palavra profética sobre a sua vida que eu profetizei em nome de Jesus. E em segundo lugar, primeiro, ela se move muito rápido. Segundo, você nunca vai ver uma corça, Alain, andando em vales. A corça não anda em lugares baixos. A corça não anda nos pés das montanhas. E aqui para a gente entender o contexto geográfico também, Abacuque está em Israel escrevendo isso aqui. Lá é formado por montanhas rochosas, muitas pedras. É por isso que ele vai falar: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Quando a corça estava lá em cima, ela estava rodeada de pedras. É uma fortaleza praticamente que a corça tinha. Então a corça, ela anda lá no alto, lá em cima das montanhas. E lá qualquer ataque predatório não conseguiria alcançar ela. Ela está no alto. Deus nos faz andar em lugares altos para que o inimigo não tenha alcance sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, irmãos, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre os seus projetos que você tem projetado. O inimigo não vai ter alcance sobre tudo isso para a glória do Senhor. Deus vai te colocar em lugares altos para que o nome dele seja glorificado na sua vida. É ele que é a tua fortaleza, é ele que é o teu castelo forte, é ele que é a cidadela erguida para proteger a sua vida. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Não existe, irmãos, eu queria tanto que você gravasse isso essa noite e lembrasse isso essa semana, ao resto desse ano, o ano que vem, o resto da sua vida. Não existe nenhum problema que seja do tamanho da mão do seu Deus. E é essa mesma mão que te pega lá de baixo e coloca para cima para te dizer: meu filho, se alegre em mim, porque eu estou cuidando de você. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero, irmãos, olha aqui, em nome de Jesus, eu sinto o Espírito de Deus aqui neste lugar e Ele está falando ao seu coração. Você vai sair daqui essa noite com esse pensamento assim, ó: eu não vou me dobrar perante os meus problemas. Tá grande, tá difícil.
Até os meus próprios projetos estão sendo um problema pessoal para mim, porque eu estou projetando além das minhas forças, e isso tem roubado a minha força pessoal. Até eu tenho desacreditado de mim, porque eu estou sonhando tão alto que eu não estou vendo esse recurso para me chegar nesse sonho. Em nome de Jesus, irmão, sai aqui desse lugar essa noite com esse pensamento: eu não vou me curvar para os meus aparentes problemas, mas eu vou confiar no Senhor. Eu vou permanecer em pé, buscando e adorando ao Senhor, desenvolvendo vida com Deus, não abrindo mão da presença do Senhor. Atos capítulo 16, nós temos uma passagem muito conhecida ali, onde Paulo e Silas, logo após acabarem de pregar em uma cidade chamada Filipos, eles são presos. E quando eles são... Paulo era cidadão romano. Cidadão romano tinha tratamento diferenciado. Não poderia passar por flagelo, não poderia ser açoitado, tinha uma prisão diferente, tinha tratamento diferente. Mas mesmo assim, com todas essas prerrogativas, Paulo e Silas foram açoitados, eles foram presos, amarraram eles lá no subsolo, no calabouço, que era a prisão naquele tempo. E eles naquela situação deplorável, eles não reclamaram, não questionaram a Deus. Olha aqui, em nome de Jesus, irmãos. A sua e a minha grande dificuldade é que a gente muitas vezes, ao invés de adorar a Deus, quando nós estamos presos nos nossos problemas, a gente faz é reclamar. Escute, a reclamação só vai impedir você de viver aquilo que Deus tem para você. Você está me entendendo o que eu estou te falando nessa noite, irmão? Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 vai nos listar 5 pecados que fez com que Israel atrasasse de entrar na terra prometida de Canaã. Você lembra um deles qual que foi? Murmuração. É o pecado que tem tirado muitas pessoas de viver a plenitude de Deus ainda nesse tempo. É o pecado que tem tirado muitas pessoas de ser colocado pelo próprio Deus em lugares altos. Por que está acontecendo? Paulo poderia ter perguntado, irmã Dina, para Deus: Deus, a gente estava pregando a sua palavra. Irmão, olha aqui, isso aqui é muito forte, irmãos. Paulo e Silas não foram presos por escolhas erradas deles. Eles foram presos por estar pregando a palavra de Deus. Aí a gente olha para a nossa vida: meu Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou no culto todo domingo, eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo a minha parte. Por que isso está acontecendo? Mas Paulo, irmão, estava gastando o tempo dele, a vida dele em prol do evangelho. Mas mesmo assim, Lucas, escrevendo Atos, não nos fala nenhuma palavra que o apóstolo Paulo falou de reclamação para Deus. Muito pelo contrário, a palavra de Deus vai nos dizer que mesmo eles estando açoitados, mesmo eles estando naquela situação humilhante, presos, no meio da noite, meia-noite naquele tempo era no meio da noite mesmo, né? Começava às 6 horas da noite. Então no meio da noite, Paulo e Silas não só não estavam dormindo, como também não deixavam ninguém dormindo. A palavra de Deus vai nos dizer que eles erguem a sua voz em adoração a Deus e começam a louvar e engrandecer ao nome de Deus. E o que acontece, irmãos? Deus faz com que aleluia! Deus faz com que a terra inteira treme, irmãos. Porque achou ali no subsolo de um lugar 2 corações que estavam dispostos a não se curvar perante o problema, mas a se levantarem e dizer: eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me exultar no Senhor, aleluia. E é por isso que eles viveram. E ali tem algo ainda mais profundo, que aquela situação ainda trouxe um benefício maior, até para o galardão de Paulo mesmo. Porque quando o terremoto chacoalha, as cadeias se abrem ali, todos os presos saem de suas celas. Havia um carcereiro ali que estava com a sua família, e ele preocupado, porque ele sofreria punição, ele ia suicidar, tirar a própria vida. Paulo chega nele: não faz isso. Paulo prega o evangelho para ele e ganha não só o carcereiro, mas toda a casa dele. O que isso significa, irmãos? Olha aqui, em nome de Jesus, que Deus precisa que você entenda isso aqui essa noite. Eu falo na autoridade do Espírito Santo aqui nesse momento. O problema que você está vivendo hoje, irmão, é para ganhar outra pessoa para o Senhor Jesus, aleluia.
é para ganhar outras pessoas em nome do Senhor Jesus. E você vai chegar lá e dizer: eu consegui, eu venci, porque o Senhor meu Deus me fortaleceu. Aleluia. Saia daqui com esse desejo no seu coração essa noite: eu vou fazer de Deus a minha fortaleza, eu vou fazer de Deus a minha força, eu vou ter em Deus a minha fonte de alegria. Ao invés de me prostrar e ser vencido pelos meus problemas. Será que você pode levantar uma das suas mãos, irmãos? Talvez não precisa nem verbalizar, mas fale isso aí no seu coração. Ao invés de me prostrar, Deus, perante a minha situação, eu vou me levantar e vou caminhar acima dos meus problemas. Eu vou me levantar e fazer como Paulo e Silas, adorar ao Senhor. Eu vou me levantar e me esconder debaixo das tuas asas. Escute, irmão, se talvez você tenha chorado essa noite, esses dias da sua vida, você não precisa chorar, porque você tem um Deus, um Pai que está cuidando de você. E em nome de Jesus Ele está aqui para te abençoar. Mas em nome de Jesus, pelo amor de Deus, decida se levantar essa noite. Decida se levantar, porque esses problemas vão passar. Curva a sua cabeça com a mão no seu coração. Nós oramos nesse momento, ó Deus, e eu oro em favor da sua igreja nesse instante, Pai, por cada coração que está aqui. Meu Deus, o Senhor nos conhece, Pai. A sua palavra nos diz em Isaías que antes do Senhor nos formar no ventre materno, Pai, o Senhor já nos conhecia e sabia o que nós passaríamos, ó Deus. O Senhor conhece exatamente até onde a nossa força consegue suportar. Pai, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor, meu Deus, possa fortalecer esse coração que aqui está. Que mesmo, ó Deus, a despeito das situações adversas, que mesmo, ó Deus, a despeito dos problemas, das enfermidades, das crises, seja elas quais forem, que este teu filho, ó Deus, que essa tua filha que está aqui, possa encontrar força no Senhor, possa encontrar alegria na sua presença. Deus, em nome de Jesus, que essa semana que se inicia hoje, ó Deus, e a partir de amanhã, a segunda-feira letiva, ó Deus, o dia útil que começa amanhã sobre cada um de nós, que os teus filhos, ó Deus, possam começar a viver uma nova atmosfera espiritual, Deus. Em nome de Jesus, que essa palavra seja guardada como lápide, ó Deus, em uma pedra dentro desse coração, a fim de que o teu filho, ó Deus, se levante e se alegre na sua presença. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, para a sua glória. Em nome de Jesus.